explicando sobre os votos e práticas dos Bodhisattvas. Então, hoje nós recitamos o Sutra do Buda Medicina, e o Sutra, o Buda da Medicina, ele é feito 12 grandes votos. Então, hoje vou aproveitar essa oportunidade para explicar os 12 votos. Então, o Sutra diz: o Buda disse a Manjushri: daqui ao leste, além das incontáveis terras de Budas, como as areias de 10 rios Ganges, existe um mundo chamado Puro Vaidurya, terra do puro lápis lazuli, presidido pelo Tathagata, mestre da medicina da radiância cristalina, honrado entre outros epítetos como Arahat, Samyaksambhuddha, plenitude de lucidez e conduta, o bem encaminhado, conhecedor dos mundos, o insuperável, aquele que doma e harmoniza, mestre dos seres humanos e devas, o desperto e o Bhagavan. Então, esse sutra, em cada sutra, o Buda sempre tem um discípulo que representa todos o auditório. E esse discípulo, usualmente, pode ser como um discípulo da compaixão, como Avalokiteshvara. Nesse caso é Bodhisattva Manjushri. Então, Manjushri, a estátua de Manjushri, ele leva na mão a faca, espada da sabedoria, que corta aflições, corta a cobiça, raiva e ignorância. Então, Manjushri é o Bodhisattva com quem o Buda fala. Então, Manjushri, saiba que 12 grandiosos votos emanaram deste Buda, deste Bhagavan, deste Tathagata, mestre da medicina da radiância cristalina, quando ele ainda trilhava o caminho do Bodhisattva. Tais votos foram objetivados para que todos os seres sencientes pudessem realizar suas aspirações. Então, o Buda Medicina, antes de atingir Buddhidade, como no caminho do Bodhisattva, ele é feito 12 grandiosos votos. Então, como a vez passada eu expliquei, o Bodhisattva Samantabhadra, que ainda não atingiu a Buddhidade, feito 10 votos, 10 práticas. E nós, como praticantes do caminho do Bodhisattva, nós também temos que fazer votos. E um dia cada um de vocês vão fazer votos próprios. Seu primeiro grande voto foi: em uma vida futura, quando eu alcançar o Anuttara Samyaksambhuddha, a Buddhidade, que meu corpo resplandeça com intenso brilho, capaz de irradiar luz fulgurante a imensuráveis, incontáveis e ilimitados mundos. Esse corpo será belamente adornado com as 32 marcas de excelência de um grande ser, bem como os 80 sinais auspiciosos. Possam todos os seres sencientes se iluminem e reconheçam que a eles pertencem essas mesmas condições como eu.
indistintamente. Esse voto também pode ser resumido como o voto dos seres sencientes e o Buda igual. Atingir o igual, a igualdade dos seres sencientes do mundo. Aqui fala de 32 marcas de excelência e 80 sinais auspiciosos. Isso é parte da crença dos hindus. Na antiga Índia, eles acreditam que o homem, o humano, quando atinge esse despertar, iluminação completa, vão poder mostrar, manifestar o corpo, rosto, todo como 32 marcas. E fala de olho, nariz, língua, cor, tudo. E como deve ser. E é só um simbolismo do auspicioso. Agora, o Bodhisattva, antes de chegar a atingir Buddhidade, já faz o voto: se eu chego a ser Buda, eu quero que todos os seres possam também atingir a Buddhidade. E isso é muito diferente da religião budismo. Em nenhuma outra religião no nosso mundo que o fundador fala que quando atinge a Buddhidade, todos os seres também têm essa possibilidade. Não. Somente o budismo fala de atingir algo que todos os seres têm possibilidade, potencial de atingir. E é por quê? Porque provém de uma mente de total igualdade. Cultura, raça, tudo. Todos os seres têm essa possibilidade da natureza do Buda. Então, segundo grande voto, em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, que meu corpo seja como lápis lazuli, luzente e transparente, interna e externamente, de pureza imaculada e impecável. Possa ele ter radiância ilimitada e virtude majestosa, bem estabelecida na paz e serenidade, que o seu magnífico fulgor supere o brilho do sol e da lua. Possam todos os seres sencientes aprisionados nas trevas serem acolhidos e despertos ao se depararem com essa luz, com capacidade de realizar seus empreendimentos de acordo com suas intenções. Então, esse voto principalmente está falando que o Bodhisattva deseja que todos os seres, os empreendimentos, podem ser realizados, cumpridos. E que empreendimento está referindo? Refere-se a trabalho, negócio, que tudo isso pode fluir. É um contexto no mundo mundano. Se alguém tem um trabalho que não pode fazer bem, e que não somente trabalho, senão negócio, que não faz bem, que não está fluindo, então essa pessoa pode dedicar à prática ou não? Pode, mas mais difícil. Então o Bodhisattva faz o voto e transferindo méritos para que todos os seres possam ter os empreendimentos que fluem. Agora, por suposto, se alguém quer atingir e
aceder a essa facilidade dos empreendimentos, então tem que recitar que, de acordo com o Bodhisattva, ou depois o Buda da medicina, recitar nome do Buda da medicina. Pode recitar em português ou Yao Shi Ru Lai em chinês, ou pode recitar em sânscrito. Mas recitando o nome do Buda, pensando em que? Mestre da medicina, que me vai curar a mim. Então, terceiro grande voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, com sabedoria, utilizarei imensuráveis e ilimitados meios hábeis para capacitar todos os seres sencientes a que obtenham inesgotáveis recursos, eliminando a escassez e a carência. Então, esse voto é resumido como o voto de que todos os seres tenham tudo o que eles necessitam na vida diária para poder viver e não faltar alimento, não faltar medicina, não faltar nada. O Bodhisattva, na mente do Bodhisattva, sempre está pendente e pensando como beneficiar os seres. E aqui fala de que com meios hábeis para capacitar aos seres sencientes para que obtenham recursos, inesgotáveis recursos. Então, minha pergunta é: que os seres têm que praticar para ter recursos? Que? A generosidade. A generosidade, e eu sempre repito, a generosidade é a única maneira de sair da pobreza, de sair de escassez, de carência. A generosidade pelos seres, beneficiar aos seres. Uma mente mesquinha, com mesquinhez, vai cair na pobreza, vida atrás vida, porque é uma mente de cobiçar, uma mente de aproveitar dos outros, não é uma mente que pode acumular méritos através de beneficiar aos seres, aos outros seres, não somente seres eu, meu. Beneficiar próprio filho, beneficiar própria filha, meu filho, minha filha, minha família, meu, todo meu. Isso não gera muitos méritos. Isso nada mais fortalece o apego ao meu e o eu. Poder sempre ajudar, pensar dos outros que não têm e querer ajudar os outros. Essa atitude de generosidade é a maneira de sair da pobreza. E para os que são ricos, pensar que eu sou o guardião dos recursos e eu tenho que compartilhar e ajudar os pobres. Então essa é a maneira de continuar a ser rico vida tras vida. Agora, uma lembrança. O pobre não pode pensar: ai, eles são ricos, eles têm que praticar generosidade. Não estou falando deles. Estou falando você, cada um
seja pobre ou rico, praticar generosidade de acordo com a própria capacidade, não tendo expectativa de que o outro me vai dar. Isso é assistencialismo. E o rico pensando, ei, vocês pobres são pobres porque vocês não são generosos e vocês têm que praticar. Eu não vou dar a vocês. Vocês têm que dar. Tampouco é assim. Cada um doa e ser generoso de sua própria capacidade. Então, número 4. Seu quarto grande voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, havendo seres sencientes na trilha das práticas nefastas, farei com que todos se estabeleçam no caminho puro do despertar, e aqueles que sejam trilhando pelos veículos do Sravaka ou do Pratyeka da liberação, possam todos eles se engajar no grande veículo, no veículo do Bodhisattva. Okay. Esse voto é o voto de atingir e praticar o caminho do Bodhisattva. O Bodhisattva, mestre da medicina, antes de atingir budidade, queria que todos os seres possam desejar esse caminho do Bodhisattva. Okay. E também que todos os que saíram do caminho correto voltam ao caminho correto. Que todos aqueles que têm pensamentos errados, visões erradas, okay, podem voltar. Então, eu vou dar um exemplo de um pensamento errado. Se nós, como praticantes no budismo, do Dharma, e nós pensamos que o Buda é um Deus, então já nós erramos. Erramos longe. Porque o Buda não é um Deus. O Buda não é um ídolo. O Buda atingiu perfeita iluminação. O Buda é nosso mestre, nosso modelo. O Buda deixou ensinamentos para nós praticar. Se nós praticamos o Dharma, nós podemos atingir budidade. Então, se nós pensamos o Buda, eu quero um carro, por favor, Buda, medicina, me ajuda com um carro, uma casa, algo de coisas materiais. Então, não estamos entendendo, conhecendo ao Buda como devemos conhecê-lo. O Buda é o mestre fundamental, último, que nos pode señalar o caminho, a iluminação. Então, esse caminho, qual é o caminho, então? De acordo com esse voto, que nós, através do beneficiando aos seres, atingimos a budidade. Então, em vez de afastar dos seres, e falando, nossa, os seres são ruins, eu não gosto de seres ruins, eu somente vou estar com seres que são bons. Eu quero me afastar dos seres ruins. Então, como nós praticamos? Como nós avançamos em nossa prática? Difícil. O quinto voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver imensuráveis e ilimitados seres sencientes que estejam cultivando as puras condutas de acordo com meus ensinamentos, preceitos,
farei com que todos recebam os preceitos sem carência e possam eles conquistar todos os preceitos. O ser que acaso venha a violar algum preceito poderá ter sua pureza restaurada e evitar a queda nos reinos inferiores e simplesmente por ouvir meu nome. Esse é o voto de manter a pureza dos preceitos. E é o voto que o Bodhisattva feito, desejando que todos os seres, quando eles estão no caminho, podem manter os preceitos sem falta, sem carência. Então, a pergunta é: uma vez que nós sabemos quais são os preceitos e sabemos o conteúdo, desde esse momento para adiante, nunca vamos cometer faltas. Será possível? Possível ou não? Difícil. O Buda Shakyamuni falou assim: eu, em minhas vidas passadas, eu matei, eu menti, eu fui infiel, eu fiz tudo, eu cometi todo tipo de erro, até um dia cheguei ao ponto de não retrocesso ou retrogressão. Então, o que significa isso? O Buda, em vidas passadas, ele caiu e levantou. Cada vez que cai, levanta e continua. Isso é a essência do manter preceito. Não é ter medo de errar. Ou, bom, eu errei um preceito, então 2 tá bom. 3 tá bom. 4 tá bom. Infinito tá bom. Não está bom. A ideia é errar, sentir vergonha, saber como errei, como caí e como vou levantar. Isso é a atitude correta no mantenimento do preceito, ou manutenção do preceito. Então, sexto grande voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver seres sencientes que tenham seu corpo com deformidades, carência de algum órgão dos sentidos, aqueles que sejam privados de beleza ou são temorosos e de mente obtusa, e ainda os cegos, surdos, roucos ou mudos, os paralíticos, aleijados, corcundas, leprosos e mentalmente desajustados. Qualquer um que esteja sofrendo com dores ou enfermidades, todos eles, depois de ouvirem meu nome, irão todos alcançar uma condição física saudável com domínio mental de sabedoria. Eles se verão em posse de todas as faculdades dos sentidos perfeitas e não mais experimentarão o sofrimento causado pelas doenças. Uau! Nunca adoentar. Este voto tem que ver com os sentidos e aparência e condição da saúde do corpo. Agora, o porquê?
Porque aqui cita diferentes deficientes dos sentidos. Porque a prática mais fundamental do budismo para a liberação qual é? Satipatthana. Satipatthana são atenção plena no corpo, sensações, mente e qualidades mentais. Então, alguém que tem uma deficiência de um sentido, quando você está praticando Satipatthana, vai ter algo que você não pode aceder e entender. Então, o Bodhisattva, a medicina, o sexto voto é que se os seres ouvirem o nome dele na terra pura dele, então se curem de tudo. E tudo o que tem deficiência já desaparece. E vai ter os sentidos tudo saudável e o corpo saudável. Por quê? Então, o porquê é importante os sentidos? Eu acho, olhando assim, quase seja de loucura, eu não posso ver loucura assim, mas cada um aqui tem os 6 sentidos: olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Por isso, estão aqui, estão praticando. Talvez tenham doenças, mas tem os 6 sentidos. Vocês sabem como difícil é nascer com os 6 sentidos saudáveis? Dificilíssimo. Hoje, quando nós limos o Sutra dos Ensinamentos do Buda, aí fala a dificuldade de nascer com os 6 sentidos saudáveis. Agora, como nós utilizamos os 6 sentidos? Visualmente, cobiçando. Ouvindo coisas ruins, fofocas. Como nos gosta de ouvir fofocas. Alguém está falando ruim de alguém. Não, mais forte, por favor, eu não posso ouvir. Cheirar coisas químicas. Em vez de flores, químicas. Perfumes que podem machucar a saúde. Gosto. Nem falar. Salgado, doce. Doce no Brasil é terrível. Para mim, eu considero o doce, a torta, O bolo do Brasil é como um veneno para mim. Demasiado doce. Quase paralisa meus sentidos de gosto. Salgado, que eu tenho que beber água. Então, olho, ouvido, nariz, língua, corpo e pele. Sempre estamos carentes, temos que tocar. Eu estou carente de carinho, preciso abraçar alguém. Mas somente abraça sua esposa. Não abraça outra mulher? Por que tanta carência do carinho? Como utilizamos os sentidos? Nos envenenamos ou nos purificamos? Pensa sobre isso. Então, sétimo grande dúvida. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver seres sencientes atormentados por diversas doenças, sem esperança de cura ou refúgio, sem cuidados médicos,
ou acesso a medicamentos, sem familiares nem moradia, vivendo na pobreza e imersos em sofrimentos. Uma vez que meu nome cruzar pelos seus ouvidos, toda enfermidade será eliminada e eles encontrarão sereno contentamento no corpo e na mente. Serão cercados de familiares e terão à disposição tudo em abundância até que atinjam a suprema glória. Este voto, porque foi necessário e importante para o Bodhisattva. Porque o Bodhisattva observa o mundo e nota que os seres, quando têm doença e não podem resolver esse problema, quando tem pobreza e não tem recursos, quando não tem moradia, não tem lugar para viver, quando não tem recursos, pode praticar o Dharma. Difícil, porque eles estão preocupados pela comida, pelos recursos, pela doença, o estudo, o pronóstico do estudo. O que o médico me vai falar? O que me vai dizer? Será que eu estou condenado à morte? E tem medo da morte? Tudo isso. Então, quando está imerso do medo, os seres podem praticar espiritualmente ou não? Não. Então, o Bodhisattva faz o voto. Se eles ouvirem Yaoshiko, nome do Buda da Medicina, então eles vão ter recursos, vão ter saúde e tudo. Agora, aqui quando eu leí esse meu voto e perguntei, então será que o Bodhisattva acredita que os seres saudáveis, com recursos, bem belos, vão praticar o Dharma? Ainda mais difícil. A maioria das pessoas, se eles não entendem, não olham, não enfrentam impermanência na cara, tudo impermanente. Mas sentir a impermanência, nem falar. Eu escrevo por WhatsApp. Ei, tanto tempo que você não vir ao templo. Oh não, é que, mestre, estou muito feliz agora, estou saudável, estou com recursos, bom trabalho, meu parceira me trata bem, a família tudo bem, e quando eu tenho tempo, tenho que viajar, tenho que desfrutar da vida, não tenho tempo para frequentar o templo. Tem ritmo, né? Não tenho tempo para frequentar o templo. Não tenho tempo para o templo. E quando eu escuto, eu leio isso, nossa, será que temos que esperar que algo aconteça, ou essa pessoa tem que esperar que algo aconteça para aparecer no templo de novo? Quantas oportunidades temos na vida para gastar todos os méritos, cair no chão e depois, talvez com a força da Joya Tríplice, a prática, levanta e depois já passei a prova, a obstáculo, vou seguir na vida desfrutando. Não vai cair de novo? O que você está achando?
quantas oportunidades temos, cara, para cair e já não ter força de levantar. E deitado na cama, como me gostaria haver praticado quando estava saudável. Então, em uma vida, esse 8º voto, eu pido que vocês escutarem primeiro a explicação para formar opinião. Mas este voto parece, que é isto? Mas eu pido que você tenha paciência de ouvir a explicação dele. Mas eu leio esse voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver mulher que se sinta aflita ou oprimida pelas centenas de limitações devido à sua condição feminina e tenha nutrido o desejo de renunciar e abandonar essa forma física, irá, ao ouvir meu nome, deixar a condição feminina e ser transformada para ganhar a forma masculina, dotada com todas as características de um grande ser, até que atinjam a suprema Bodhi. Vou fazer uma pesquisa e fazer uma pergunta difícil para todos. Aqui, os homens. Se você pode elegir para a vida próxima, seja terra pura ou mundo humano, homem, quer ser uma mulher, renascer como uma mulher, por favor, levanta a mão. Homem quer ser mulher. Okay? Ou não precisa levantar a mão, só pensa nisso. Então, a outra pergunta. E eu estou perguntando sem discriminação ou prejuízo. Eu somente estou fazendo uma pesquisa. As mulheres que são mulheres e se pode eleger para a próxima, como no caminho do Bodhisattva, a prática, ou na terra pura, pode eleger o gênero e quer nascer como homem, por favor, levanta a mão. Então, este tem um contexto na Índia. E vou explicar para você entender, o contexto. Hoje, muitas pessoas praticam yoga, exercícios e tudo isso. Mas o que vocês não sabem qual é o apoio filosófico de trás do yoga e a religião, o hinduísmo e tudo isso. São 4 castas. A aceitação de 4 castas. E ademais, fala de qual é o lugar de uma mulher na antiga Índia. Ok? Sim, tudo em vestígios, o que nós vemos em documentários. Uau, tão lindas, com rojas, não, e joias e tudo assim adornado, tão lindas, vestidos assim. Mas sabem, uma mulher na antiga Índia, ao nascer, ela não é considerada uma pessoa. É considerada um objeto, uma propriedade. Ela é propriedade de quem? De acordo com o hinduísmo, de acordo com as regras, o dharma dessa época. Propriedade do pai. Ela cresce e se casa com um rapaz. Ela é propriedade de quem? O esposo. Se ela tiver filhos e tem filho
um homem, então, se o esposo, por caso, se o esposo morre, ela é propriedade de quem? O filho. Agora, a pergunta: se ela não tiver filho, e somente filho, a quem ela pertence? Sabe? A sociedade. Quando uma mulher na antiga Índia, e até uns anos na Índia, agora, hoje, se alguém, o esposo morre, fica viúvo, e tem somente filha, ela, para poder sobreviver, e como meio da vida, ela tem que ser prostituta para poder viver. Ela tem que vender o corpo para viver. Isso foi as condições das mulheres na antiga Índia. E vocês sabem como é a situação da Índia hoje, não? Se uma mulher se veste de uma maneira, e não é estrangeira, é uma indiana, e ela entra em um bus, e ela veste de uma maneira mais moderna, e somente homens no ônibus, sabe o que acontece? Violação, gang rape. Eu sei que hoje nós como humanos já evoluímos bastante. As leis estão bem escritas, mas as culturas enraizadas em diferentes culturas. Vocês me comentam. Quem acham que existe ainda desigualdade do gênero? Por favor, levanta a mão. Eu vou levantar ambas mãos. Vocês estão de acordo com isso? Não. Eu, como homem, como monge, eu não posso aguentar isso. Mas existe. Por quê? Não vou falar nessa palestra, vai ser 1 hora mais. Mas este voto do Bodhisattva, a medicina, quando fez o voto voltado, ele quer aliviar os sofrimentos das mulheres nessa época. Agora, por outro lado, tem outra mensagem escondida aqui no voto. Qual é a mensagem? Eu perguntei aos homens que querem tornar-se a mulher e se as mulheres querem tornar-se monge. Ok. Então, porque imagina um mundo em que todas as mulheres tornam monges, tornam homens, somente homens, ou somente mulheres. Que tipo de mundo é? É uma terra pura, sem sexo, uma terra pura da prática pura. Na terra pura não tem situações de homem e mulher, é unissexo. As pessoas já não estão julgando a outro por a aparência, como sexo ou aparência de belo, feio, essas coisas. No caso da terra pura, do Buda da medicina, já todos transcendem, todos os seres transcendem esse obstáculo mental, visual. Isso é a forma de entender esse voto a mais profundidade. Nono grande voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, conduzirei todos os seres sencientes
que estiverem presos na teia do mal a se libertarem de seu envolvimento com práticas heréticas, práticas com visões erradas, errôneas. Quem houver caído na densa floresta das visões errôneas terá suas perspectivas corrigidas na correta visão. Gradualmente, o treinarei com as práticas das disciplinas dos Bodhisattvas para alcançarem prontamente a suprema, correta e completa iluminação. Okay. Este voto é sair da visão errônea e entrar na visão correta. Isso é o voto. Ouvindo o nome do Bodhisattva, o Buda Medicina, então os seres podem voltar ao caminho correto, visão correta. Então, somente para repassar, os 4 visões errôneas são quais? A permanência. O mundo é impermanente e a cabeça apega à impermanência de pessoas, coisas, assuntos, experiências. O mundo é imperfeito, é do sofrimento. E em vez de aceitar, entender e transcender isso, apega a eu busco felicidade externamente. Quero desfrutar da vida. O desfrute é tudo externo, tudo de sentido, os 6 sentidos, coisas, circunstâncias externas, em vez de pesquisar, investigar internamente e chegar à paz e felicidade interna. Em vez de entender não eu, nós apegamos ao eu, meu, todas essas coisas, pensando que nunca vamos perder. Vamos acumular e para sempre vamos gozar, desfrutar dessas coisas. Por último, o corpo suda, se ensuja. O corpo sempre está experimentando coisas. O corpo não é belo. A aparência é... Nós somos órgãos embalados por uma pele grande. Nada mais que isso. Então, em vez de entender que é o corpo, nós apegamos a beleza eterna. Nunca envelhecer, manter uma longevidade, nunca morrer. Não é possível. Então, o Bodhisattva fala, o voto é, quando eu tornar-se Buda, então as pessoas ouvirem meu nome, Buda da Medicina, então a visão incorreta torna correta. Agora já sabem que medicina o Buda da Medicina está vendendo, não? É o Dharma. 10º grande voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver seres sencientes que tenham sido capturados e condenados pelas leis vigentes, sendo atados, acoitados e confinados em prisões, ou prestes a serem sentenciados à pena-morte, além de imensuráveis formas de tortura e humilhação, ou que tenham caído em execrável miséria, ou se sintam oprimidos
por angústia e aflições, passando por sofrimentos corporais e mentais, ao ouvirem o meu nome, devido ao poder excepcional dos meus méritos e virtudes, serão todos libertados de seu tormento e aflição. Agora, o que tem que ver esse voto? Tem que ver com a lei mundana. Vocês acreditam que nesse mundo hoje tem muitas pessoas que são inocentes e terminam sendo sentenciados culpáveis ou não? Tem casos ou não? Tem. Quantos porcentagens? Liz, qual é a porcentagem? Pouco. Porcentagem. Um número de 100% é todo inocente culpado. Então, 0 é nenhum. 7%. Eu perguntava a ela porque ela é juíza. Então, 7% pessoas culpadas. No tempo do Buda, no tempo do Bodhisattva, no tempo da antiga Índia, isso foi ainda maior. Por quê? Porque se você não conhece alguém, você não está respaldado por poder, e alguém não gosta de você, somente tem que pedir a alguém a dar uma sentença, e você vai à prisão. Isso também foi o caso da China antiga, porque tem os imperadores, reis, eles mandam as coisas. Então os reis não mandam tudo, porque também os oficiais, nessa época antiga, eles mandam. Então o que acontece? O Bodhisattva sabe, se alguém é inocente, tem inocência, e foi condenado erradamente à prisão, então ao recitar o nome do Buda da medicina, podem sair da prisão. E hoje nós ouvimos bastante, por causa da ciência, DNA testing, muitas coisas, pessoas que lutam contra isso podem sair da prisão. Então, isto é o Bodhisattva refletindo, o voto do Bodhisattva está refletindo o tempo que ele morou, que ele viveu, e quer que os seres tenham estabilidade, segurança. Então, a 11º grande voto: em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver seres sencientes que, agoniados pela fome ou sede, e que tenham cometido transgressões em busca de alimentos, se ouvirem meu nome e nele se concentrarem, irei inicialmente acudi-los, fornecendo-lhes as mais deliciosas iguarias para saciar o corpo. Logo lhes brindarei com um maravilhoso sabor do Dharma, para que possam se estabelecer no sereno contentamento. Então, este voto tem que ver com os seres que passam com fome ou sede. O Bodhisattva deseja que todos os seres podem aceder à comida e à bebida, para se sustentar e poder continuar a prática. Então, tem uma dica no budismo. Primeiro, tenho que cuidar da minha barriga para poder cuidar da prática, ou cuidar do templo, cuidar da Joya Tríplice. Significa que eu tenho que estar bem para poder praticar espiritualmente. E o Bodhisattva entendeu isso. Então ele
deseja que todos os seres não passem fome ou sede, para que eles possam desenvolver, evoluir na maneira correta e avançar espiritualmente. Então, o 12º grande voto. Em uma vida futura, quando alcançar a iluminação, se houver seres sencientes que, devido à pobreza, estiverem desprovidos de vestimentas, sofrendo dia e noite as aflições de calor e frio, além do tormento dos ataques de insetos, se ouvirem meu nome e eles se concentrarem, serão assistidos conforme desejados a roupas suntuosas de vários modelos, adorno de pedras preciosas, ornamentos florais, bálsamos perfumados, entretenimentos musicais e outras formas de lazer. Poderão se deleitar de acordo com suas aspirações e estarão em completa satisfação e contentamento. Este 12º voto tem que ver com roupa, vestimenta. Tudo o que tem que ver com o corpo, para proteger o corpo. O Bodhisattva deseja que, quando se torna Buda, os seres, ao ouvir ou recitar o nome do Buda Medicina, podem alcançar essa segurança do vestimento e tudo, as coisas que protegem esse corpo. Por quê? Porque com esse conforto, os seres podem praticar mais espiritualmente. Manjushri, esses são os 12 maravilhosos e sumamente sutis votos feitos pelo Bhagavat, o Tathagata, mestre da medicina, da radiância cristalina, Arahant, Samyaksambuddha, quando ainda trilhava o caminho do Bodhisattva. Então, vou dar um resumo dos 12 votos. O Bodhisattva da medicina, feito 12 votos, e primeiro foi: deseja que todos os seres sejam lindos, belos na aparência. Primeiro voto. Segundo voto: que tenham êxito, sejam exitosos no trabalho e empreendimentos. Terceiro: que tenham todos os recursos que precisam, abundância. Quarto: que podem desenvolver a espiritualidade e avançar na espiritualidade. Quinto: que podem manter preceitos, não danar aos outros, e quando cometem erros, podem arrepender e voltar à pureza. Sexto: que tenham os 6 sentidos saudáveis e funcionando. Sétimo: que o corpo e mente sejam saudáveis. 8. Que tenham justiça, igualdade no mundo, para que possam desenvolver e não sofrer discriminação. Que tenham, nono, que saiam do caminho e visões erradas e entram na visão correta. Décimo, que podem escapar das situações injustas, que foram condenados à prisão e podem sair dessas coisas injustas. E 11º, que podem ter comida e bebida, abundância de comida e bebida. E 12º, que tenham vestimento, todo para proteger o corpo e também um lugar para morar. Então, o Bodhisattva, a medicina, feito esses votos quando estava trilhando o caminho do Bodhisattva. Minha pergunta é: nós podemos desejar também aos seres isso ou não?
Vamos desejar que todos os seres tenham isso ou não? Vamos transferir méritos diariamente que todos podem aceder a essas 12 coisas ou não? Sim. Então, o Buda Medicina já é Buda. Nós temos que praticar como Bodhisattva da medicina, dando medicina aos outros. Concordam ou não? Sim. Muito pesado. Muito difícil. Quase impossível. Não! Vamos! Amigo,